gráficas e gráficas. Hoje, né? Ah. podcast, cara, eu tiro de letra perto do que eu fazia, cara. O cliente sou eu. Então, cara, como que não tem o menor problema. O duro é você trabalhar para outra pessoa, cara. Porque você tem que agradar a ele. Você não sabe. Às vezes você queria fazer uma coisa melhor e o cara queria Não, uma mas coisa aí você tem os pior. patrocinadores, né, também. Mas aí, cara, eu só. É o speed. É o speech dele, é fazer o que ele pediu. Quando você erra, você fala, tá bom, desconsidera esse episódio, eu te dou mais um, não tem problema nenhum. Ah, sim, claro. Teve um episódio do Whindersson, por exemplo, que, porra, ele tava com muita pressa e tal. Não deu pra pagar a publicidade do jeito que era pra pagar. Claro, ficou muito curto, Ficou né? curto e tal. Eu falei, não, relaxa, a gente faz em outro. Mais uma entrega, Faz né? outra entrega. Então, só aconteceu essa vez. O resto é muito tranquilo, cara. E aí, dependendo do convidado, o patrocinador já não pediu pra você? Falou, não, esse convidado eu não quero que você fale. É o contrário. Tem gente que quer Naquele convidado. isso acontece. E eu falo, putz, esse convidado acho que não tem a ver. Eu negocio. Eu já sei que o convidado tem a ver ou não tem a ver com aquele produto. Aí eu prefiro não misturar. Nunca tive problema por causa disso. Porque eu sei mais ou menos o tipo de publicidade e convidado que E tem. convidado lá, talvez nos primórdios, você queria chamar, ele, mas vou pagando, você tem que me pagar pra ir, não tem? O palestrante, né? Nunca teve, cara. Só teve um cara que foi o Thiago Beck. Sério? Não acredito. A gente deu risada no cara, né? Depois ele ligou pedindo desculpa. Não, cara, o meu empresário já mandou ele embora e tal. O cara pedia... Não, isso é uma coisa, galera, a gente não paga ninguém pra vir no podcast. Quer conversar? Não. Tenha portas abertas, a gente vai ter uma honra, mas assim, não faz sentido. Ia ser uma... Cara, imagina, cara, uma coisa paga, aí você vai combinar quanto tempo ele vai ficar, o que vai dizer, não sei. Sim, não existe. A gente tá dando um puta espaço pro cara vender o que ele quiser, né? Exato. Mas tem o palestrinha também, né? Você chama, aí você vai... Cara, eu consigo sempre quebrar o palestinha, cara. Porque... A gente tenta também, assim, mas tem uns que são aquele uns media training que é um negócio... que entra 5 minutos de palestra, você espera ele terminar, aí você vai pro negócio, ele tenta voltar, você fica tentando quebrar ele toda hora, né? Nesse lance, você tem bastante conhecimento do humor, não ajuda? Pô, então, esse é o ponto que o humor ajuda. Quebrar pro cara que tá lá, entendeu? Isso é sempre uma estratégia para quebrar quando o papo tá chato ou tá indo por um caminho que você não tá querendo, então você chama o Lene com pergunta ou faz algum comentário. Eu tenho muito estrutura de talk show, né? Você vê que todo cara do talk show ele tem um cara que ele bate bola, entendeu? Uhum. É o cara da orquestra ou é isso um aí. outro cara que é um cara para bater bola. Não é, Lene? O que você acha do Mandíbula? Ô, Mandíbula. Pesquisa aí pra mim, cara. Qual é a porcentagem de não sei o que... Sabe, esse tipo de coisa acaba ajudando a gente. O Entendeu? WhatsApp aqui faz isso muito bem também, joga na tela, vira e mexe aí, dependendo do que o convidado tá trazendo, ele vai jogando. Não, e às vezes ajuda você a pensar também no negócio. Fala, pô, Leno, eu não tô lembrando disso, cara. Joga aí na Que tela. foi? Joga na tela. Só que isso não é só pra jogar na tela. É pra eu dar uma pensada também, porque eu queria lembrar de alguma coisa e não tô lembrando de uma pergunta, alguma coisa assim também. Montou uma estratégia ali. Essa estratégia. Como não tem outra pessoa, eu jogo pra ele pra ganhar um tempo pra depois eu voltar pro assunto que eu tava esquecendo ou que eu queria lembrar alguma coisa, entendeu? Que irado. Nossa, cara. Mas pra mim, cara, é muito de boa fazer um podcast perto do que era aquela produtora com prazos absurdos, com responsabilidade. A responsabilidade era muito alta, cara. A gente tava, às vezes, com umas campanhas milionárias de clientes enormes, uma responsabilidade de você apresentar essa ideia na agência, junto com o cliente, com 20 pessoas numa sala e... Você tremia no início pra chegar na agência? Cara, eu nunca tremi porque o trabalho era sempre bom. O que eu dava aceleração no coração, ansiedade era... Cara, eu acho que eu prometi uma coisa que eu não vou conseguir entregar. Se eu entregasse, ok, Legal. do cara, mas às vezes fala, cara, que doideira, por que eu peguei esse trabalho? Por que eu peguei esse trabalho? Sabe, um trabalho muito grande, muito complexo, que eu ia perder muita noite, que eu falei, cara, será que eu ainda preciso disso? Entendeu? Muitas vezes eu me questionava. E quando eu comecei a me questionar isso muito, foi a época que eu comecei a pensar em terminar a produtora, entendeu? Porque eu falava, cara, eu não quero mais isso pra minha vida, não tenho saúde pra isso. Cara, eu não sei se a galera de casa tem ideia do que é você não ter horário pra comer direito, dormir direito, a ansiedade batendo, Cara, era uma coisa assim, eu falo, eu vou ter alguma coisa alguma hora. É o famoso burnout, que agora tá na moda. Na época nem existia esse termo, nem sabia o que era, mas era um burnout. Várias vezes eu não ia pro trabalho, eu falava, cara, eu não vou hoje, eu não tenho condição. E ficava na cama deitado, assim, não queria sair da cama, cara. Tinha medo de ir pra lá, porque ia cair o mundo em cima de mim, cara.
Se você for lá um dia no estúdio, você vai ver que desde a entrada, tudo é uma experiência pro cara que tá indo lá, entendeu? Desde a entrada, a iluminação, o recado que tem, as pichações, a decoração. Agora que, pô, claro, essa coisa vai colocando. Coloquei agora as máquinas de pinball, deixei um cantinho lá novo, não sei o quê. Então, tudo foi feito para criar uma experiência. O visual do cenário conversa com o visual do canal, com as cores, com a fonte. O tipo de papo é um papo que tem a ver com aquele ambiente. Tudo é feito pro convidado esquecer que aquilo é um programa, entendeu? Que aquilo é um bate-papo. Então, assim, tudo que eu fiz, o fato de ser na minha casa, não é no estúdio, entendeu? É diferente, cara, do que o cara ir num estúdio cheio de gente, muito iluminado. Sim. O cara fala, puta, eu tô gravando. Lá, cara, eu quero que o cara fique à vontade mesmo. Então, assim, tudo que eu fiz foi pensando nesse como ter a melhor experiência com o convidado e nessa pluralidade. Um dia tá a Gretchen, outro dia tá o Ciro Gomes, outro dia tá um fisiculturista, outro dia tá um astronauta. E é assim, cara, não tem o menor compromisso com o nicho, entendeu? Levou um tempo para adaptar, virar a chave, para ir profissionalizando, porque convenhamos. Com certeza, com certeza. Podcast não nasceu assim, todo mundo acha assim, é só abrir uma câmera, põe aqui o microfone eu vou te dizer que, cara, faz acho que umas 2 semanas que as coisas estão sendo tocadas sem eu saber. Porque antes era desde ver thumb por thumb e falar, puta, tá errado, aqui é o entrelinhamento, olha, tá escrito português errado, ninguém tá checando isso daqui, esqueceram de cortar a abertura, não sei o que, sabe, essas coisas? Sim, detalhezinho. Eu acho que passaram 2 semanas que eu não precisei fazer nada. Um procedimento, assim, porque eu fui criando regras, assim, não pode fazer thumb com esse título, não pode isso, não pode isso, não pode... Fui colocando vários nãos e coisas que eu aconselhava, entendeu? O título... Isso não é regra para todo mundo, é um jeito que eu imagino. O título e a thumb, um não pode depender do outro, entendeu? Você não pode falar uma coisa no título e na thumb ela completa o título. Ele falou para eu não abrir a porta. Ele quem, cara? Você tem... mas no título tá escrito quem é ele. Eu não quero saber. Eu quero que a thumb seja completa. Uma história de começo, meio e fim. O cara lê a thumb, ele não precisa ler o título, entendeu? Então, assim, eu criei várias regras que eu entendo de como, sabe? De como ser legal. Como pode puxar. Porque no começo, cara, é coisa que quem assiste não vai nem prestar atenção. O entrelinhamento às vezes estava errado. A quebra de linhas. Eu, como sou designer, putz, isso me incomodava pra caramba. Então, assim, eu criei toda uma sequência de regras que hoje em dia o pessoal pode tocar. Hoje em dia tem, acho que 10 pessoas tocando. Legal. Pô, vai direto, entendeu? E ainda eu fico muito na agenda. Eu perco muito tempo fazendo agenda. Isso que é irado. A gente fala assim, eu falo, vamos bater a agenda aqui com a produtora. A gente fica batendo a agenda assim, ó. E acontece de tudo. Pra fechar a agenda, né? Desde o pessoal não tem ideia. A galera acha que porque você não chama tal pessoa como se fosse fácil. Você não chama o Neymar. Não, porque você não chama o Neymar, como se eu nunca tivesse pensado em chamar o Neymar. Olha, que ideia. Por que você não traz o Bolsonaro? Nossa, por que você não traz o Lula? Pô, a gente tem... Tirando... Claro que quando o podcast cresce, fica muito mais fácil. Todo mundo te procura. Mas tem algumas pessoas que são mais difíceis de você chamar mesmo, não tem jeito. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você tá assistindo aqui, primeiro que é dividido em 2 planos, certo? Isso. É o membro Flower humilde, que vai custar R$20, e o membro Flower burguês, que é de R$50. Dependendo do plano que você tiver, você vai receber descontos progressivos com base nisso.